Glória a Deus. Saúdo a todos nesta noite com a paz do Senhor. Boa noite, ouvintes também do canal YouTube Assembleia de Deus Ebenezer. Para mim é uma grande honra, satisfação. Agradeço a Deus por estar até aqui, ter chegado bem até aqui. E também agradeço aos pastores, da congregação Pastor Cairo e Pastor Eliana. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Estarei lendo em 2 Crônicas 10, versículos 17, 18 e 19, pelo qual nos diz o tema: a revolta de 10 tribos de Israel. Porém, quanto aos filhos de Israel que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que tinha o cargo dos tributos. Porém, os filhos de Israel o apedrejaram com pedras, de que morreu. Então o rei Roboão se apressou a subir para o seu carro e fugir para Jerusalém. Assim se revoltaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Nessa história, irmãos, eu entendi, que fala que, voltando ao começo, que Roboão, a Siquém, por todo o povo, por todo Israel, tinha vindo para o fazerem rei, E sucedeu que, versículo 2, pois que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou Jeroboão do Egito. Aqui já iniciando, explicando essa mensagem, O ponto-chave desta palavra é sobre Roboão, que Roboão, ele era uma pessoa que ele cobrava impostos, E estarei também falando de Jeroboão, que Jeroboão, ele foi designado por Deus para ele ser rei, que ele foi sucessor de Salomão. Jeroboão, também eu fiz uma pesquisa, significa aquele que afunda, aquele que contende, isso é, por uma análise, uma exegese, E ele veio antes de Cristo, em 1931. Ele era uma pessoa esforçada, ele foi supervisor de Salomão, cuidava do exército de efraítas. E também ele se destacou, E também ele foi falado para ele um recado de Deus pelo profeta Aias, Que ele seria um futuro rei, Quando Deus tem algo para entregar na vida da gente, Ele avisa antes, Ele nos prepara e nos designa para fazer a obra dEle. Assim também é para comigo, é para contigo, amada igreja, ouvintes, nesta noite. E também, que eu tenho a dizer mais nesta noite, por essa história, que Jeroboão, no versículo 3, ele foi chamado, pelo profeta, por Deus, pelo profeta e Roboão, E nessa história, teve algumas pessoas que ficaram contra ele, dele ser rei, se levantaram contra ele, que no caso, ele Deus Todo-Poderoso, tinha um jugo pesado sobre a vida dele, porque mesmo que Salomão faleceu, mas antes de Salomão falecer, que indicou ele para ser rei, aleluia, Jesus. E nessa história diz sobre o Roboão, que ele era aquela pessoa que cobrava tributos altos para aqueles filhos de Israel, E tinha os anciões, no versículo 6, e teve Roboão um conselho dos anciões que estiveram perante Salomão, seu pai, antes de Salomão falecer, enquanto viveu, dizendo: como aconselhais vós que se renda a este povo? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E no versículo anterior, no versículo 4, teu pai fez duro o nosso jugo,
Alivia tu, pois agora, a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos tinha imposto, e servir-te-emos. Meu Deus, essa palavra nos ensina que Roboão, ele extorquia, ele cobrava alto os impostos, os tributos daquele povo, né? E ele foi aconselhado por aqueles anciões que tiveram perante Salomão antes dele falecer, dizendo: como aconselhais vós a este povo, né? Então, quer dizer, ele não concordou de não cobrar aquele povo os tributos, né? O que me chama a atenção nessa palavra, tributos, né? E me chama também de impostos e também sobre, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. E ele disse, né? E o pesado jugo que nos tinha imposto a servir eles, né? Quer dizer, além deles serem errados, eles cobravam impostos, né? Eles ainda obrigavam a servir eles. Eles serviam, né? No caso, deuses e a bezerros de ouro, né? Isso é uma das coisas também que foi errado, né? É como nos dias de hoje, né? Tem pessoas que idolatram deuses, fazem errado, não querem se consertar e ainda incentivam outros ou até mesmo obrigam a serem como eles, né? E também me chamou a atenção nessa mensagem que Jeroboão, ele foi escolhido por Deus para ser rei, né? Como eu disse, foi sucessor daquela nação, mas ele desobedeceu o que Deus preparou pelo profeta Aías profetizou sobre a vida dele estar ali como rei, como profeta, adorar o nome do Senhor. Só que ele fez ao contrário, ele adorou Deus e bezerro de ouro. Assim está acontecendo, infelizmente, pessoas que estão idolatrando imagens de escultura, pessoas que estão idolatrando. Muitas vezes, idolatria não é só isso. Idolatria também é deixar de ir na casa do Senhor por causa de uma novela, por causa de um esporte, por causa de um filho, ou às vezes está frio, está calor, a pessoa está insatisfeita, está reclamando. A pessoa está deixando de fazer o melhor, primiciar, ir até a Deus, adorar a Deus, fazer sacrifícios, do que fazer sacrifícios a Deus, do que fazer sacrifícios que não têm, são fúteis, que não têm fundamentos. Nessa história também eu aprendo que Jeroboão, né, ele também, e Roboão, ao terceiro dia, no versículo 12, né, 10, 12, foi ordenado, né? E ele, no versículo 11, assim que se meu pai fez carregar de um jugo pesado, eu acrescentarei sobre o vosso jugo, né? Isso aí, esse rapaz que nos fala nessa história, ele queria agir da mesma forma que o pai dele agiu com aquela nação. Ele teve um coração maldoso, o que eu entendo, ele foi uma pessoa mal, né? Uma mau índole, né? Pelo que o pai dele fez errado, ele deveria ter sido diferente, mas não. Ele quis continuar com aquele protocolo, continuar agindo, cobrando impostos, fazendo o que era desagradável aos olhos do Senhor. Eu vejo nessa história também, além de idolatria, além dele também extorquir, cobrar impostos, foi errado ele agir com aquele povo, ele não quis mudar. Jeroboão e Roboão, eles foram pessoas que foram rebeldes, pessoas obstinadas ao erro, que não quiseram se consertar, assim é no dia de hoje. A palavra de Deus é pregada, é falada, escuta aqui, sai ali, e muitos não querem mudar os seus caminhos, né? A palavra do Senhor nos diz, em 2 Crônicas 7, 14, que o Senhor nos ensina que, e se o meu povo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso de glória e poder. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos,
Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus é tão maravilhoso, poderoso em nos ensinar, que Ele fala, se o meu povo se humilhar é se prostrar, é se arrepender, orar, buscar a face do Senhor e se converter, o que fazia de errado não fazer mais, então o Senhor virá dos céus e perdoará os pecados e sua terra. Isso é lindo, o amor de Deus para com a nossa vida. Voltando a dizer essa história de Jeroboão, ele foi uma pessoa que o profeta foi até ele 2 vezes em dizer para ele se consertar. E ele se irou, né? Ele não quis se consertar. E antes de Salomão morrer, Salomão também não queria que Jeroboão assumisse o reinado. Ele queria que fosse Roboão. Eu vejo isso como exemplo lá do início da história, de Abel e Caim. Um tinha inveja do outro, por causa que um tinha uma postura mais diferente, que agradou a Deus, né? Cada um de nós tem uma personalidade diferente. Então, por ele ter dado uma oferta melhor, gerou ira ao coração do irmão dele. Ele teve inveja e matou o irmão dele. Assim, infelizmente, acontece no dia de hoje. Se a gente não vigiar, eu digo até por mim, se entrar no coração a inveja, a ira, pecamos, erramos. Mas o Senhor não quer que agimos assim. Não quer que a gente venha ter inveja do nosso irmão, que a gente venha querer destruir o nosso irmão. Deus quer que a gente viva o amor, viva a união, que a gente apregou a paz, que a gente apregou a palavra dele, salvação de vidas, né? E me chamou a atenção também nessa palavra que Deus, ele avisou 2 vezes para Jeroboão, né? O finalzinho fala que, ou melhor, Roboão, que ele poderia ter se arrependido, porque Deus já sabia que ele poderia ser um grande profeta naquela nação, só que ele, em vez de adorar a Deus, ele não adorava Deus e ainda assim ele ainda achava meio de imitar os cultos que tinha ali naquela nação, né? Ele, quando tinha festa das colheitas, dos tabernáculos, ele imitava os cultos a deuses estranhos e ouro. Ele pediu o povo a adorar a Deus, ele ainda proibia, era isso, que ele fazia os tributos, ou seja, ele fazia suas próprias leis. E ele, se ele tivesse mudado, Deus mudaria toda a história desse profeta, né? E ele não quis mudar, ele endureceu o coração como o faraó. Se ele tivesse mudado, a história dele teria sido totalmente diferente, ele teria sido salvo. Que triste, né? Uma pessoa viver, já passa as lutas do dia a dia pelo orgulho, pela soberba dele, ele preferiu fazer do jeito dele, ele desobedeceu a Deus e morreu sem ser salvo. Eu li essa história, eu confesso, eu fiquei triste pelo final dessa história, porque, para mim, particularmente, eu ficaria feliz se eu soubesse da história que ele foi salvo, como teve outros profetas que pagaram o preço. Paulo, por exemplo, ele fez a obra do Senhor, ele foi salvo, mas esse profeta Roboão, ele não foi salvo. Por quê? E Jeroboão também, porque eles preferiram continuar no caminho perverso, maldoso, desobedecendo a Deus. Infelizmente, existe no mundo de hoje. Muitas pessoas vão para a casa do Senhor, vai de qualquer jeito, vai às vezes só por ir, e não muda suas atitudes, não muda o seu comportamento. Às vezes não quer obedecer a liderança, às vezes não quer obedecer ao pastor, não quer honrar pai e mãe. Vive no Egito, como aqui também relata sobre o Egito. Às vezes até difícil distinguir quem serve a Deus e quem não serve. Por quê? Porque está tudo parecido. Mas que essa palavra fica de meditação para conserto, né? E se Roboão e Jeroboão eles tivessem andado nos caminhos
do Senhor, obedecido à voz do Senhor, ele teria o exemplo como Davi, como a própria vontade de Deus e andado nos caminhos de Deus, né? Mas eles não quiseram, né? E também nessa história também me chamou a atenção, que eu fiz o resumo, Deus Todo-Poderoso e Fiel, que ele também foi avisado pelo profeta. Ele até levantou a mão contra o profeta. E quando ele levantou a mão, a palavra de Deus é clara em dizer, que me chamou muita atenção isso, não toqueis nos meus ungidos. Quando ele levantou a mão, ele perdeu a mão. Só que quando ele viu, né, a gravidade do fato que ele fez e se arrependeu, ele pediu perdão e Deus restituiu a mão dele. Então, quando um profeta, o servo do Senhor, falar para mim e para você, amados ouvintes, irmãos, em Cristo Jesus, não duvide, não levante, não blasfeme daquilo que Deus dá ao profeta para falar com você. Se cale, ore e espere. Aquilo que for de Deus vai acontecer. Se não for, julgue a profecia, mas não o profeta, como a palavra do Senhor ensina, né? E essa história também me chamou a atenção porque também isso serve também de reflexão para nós, essa história, como nos dias de hoje está acontecendo. Jesus está mostrando sinais, né, que Ele está voltando. Que nós possamos converter, consertar os nossos caminhos. E também eu deixei marcado aqui em Isaías 1:19, que nos diz assim: louvado seja o nome do Senhor. Se quiserdes e ouvides, comerei o bem desta terra, né? Isso eu entendo dois sentidos. Se obedecermos a palavra do Senhor, nós vamos ter o melhor de Deus. Tanto o melhor na vida espiritual, Deus nos guardando, nos protegendo, livrando do mal, tanto também na vida financeira, com prosperidade, com bênçãos, né? E Deuteronômio 28 nos diz também assim: o Senhor nos abençoando nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e louvor. Para ver que vale a pena servir ao Senhor, vale a pena obedecer os seus estatutos, mudar os nossos caminhos e reconhecer que não somos nada e que precisamos do Senhor. E será que ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que eu te ordeno hoje? O Senhor teu Deus, te exaltarei sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão e alcançarão quando ouvires a voz do Senhor. Aleluia, Jesus. Bendito será tu na cidade e no campo. Bendito o fruto do teu ventre e da terra, e o fruto dos animais, das vacas, rebanhos e ovelhas, o cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e ao saíres. Então, seja, tudo que nós fizermos, seremos abençoados pelo Senhor quando obedecermos ao Senhor. Quando ouvirmos a voz dEle, seremos abençoados no campo, na cidade. Tudo que colocar as mãos será abençoado, será próximo. A nossa família. E o Senhor também nos abençoará na nossa entrada e na saída. E também entregará os inimigos que se levantarem contra os feridos de ti. Por um caminho sairão, por 7 fugirão de ti. Isso é promessa na minha vida e na sua. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.